Oi, alunos do curso de especialização em Direito Tributário do IBET. Eu sou Luciana Zanin, professora seminarista da Unidade Presidente Prudente São Paulo e advogada. Estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o seminário Imposto de Renda na Pessoa Física e Regime de Fonte, do módulo de Incidência e Crédito Tributário. Também para trazer pequenas pílulas que possam servir a inspirá-los na elaboração das respostas às questões de seminário. No sistema tributário, o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza assume grande importância por revestir as características de um tributo que deve realizar os princípios da pessoalidade, capacidade arrecadatória, igualdade e capacidade contributiva, que se mostram possíveis a partir da instituição da tabela progressiva das alíquotas, conforme a faixa de renda identificada, a tão falada e noticiada tabela do imposto de renda, que todos os anos ali subsiste a discussão a respeito da possibilidade de elevação desses limites, principalmente pela possibilidade de beneficiar uma maior faixa da população brasileira em relação a possíveis elevações das rendas isentas, da incidência do imposto. De acordo com a legislação vigente, que rege o imposto de renda, a hipótese de incidência para as pessoas físicas é o rendimento bruto, ou seja, os ingressos, todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, admitida a dedução apenas de algumas despesas expressas em lei, tais como educação e saúde, que justamente representam aquela correria do mês de março e abril, onde todo mundo começa a organizar a sua documentação e buscar a comprovação dessas despesas que teve ao longo do ano calendário anterior, principalmente, no nosso caso, as relativas à educação e em relação a dependentes, em relação aos gastos com tratamentos médicos. Disso, podemos identificar que a incidência hoje vigente na legislação infraconstitucional, especialmente no tocante às pessoas físicas, aponta para uma desconstrução da regra matriz constitucional prevista no artigo 153, inciso 3º da Constituição Federal, seguida da regulamentação do artigo 43 do CTN. Isto porque, quando na posição de lei complementar, ao explicitar o texto constitucional, ambos dispositivos normativos não faziam qualquer distinção entre os sujeitos passivos da relação jurídica instaurada, no que diz respeito ao imposto sobre a renda, se tratavam de pessoas físicas ou jurídicas, colocando diferentes formas e momentos para essa incidência, fonte exclusivamente na fonte, definitiva e em separado, e de quantificação da base de cálculo, trazendo as limitações e restrições à dedutibilidade, compensação de gastos, despesas ou perdas, o que serve para instigar a discussão acerca da definição do que seja efetivamente renda e proventos de qualquer natureza. Justamente as discussões que vocês irão explorar aí ao longo das aulas de seminário, junto com os colegas. Em especial, no que diz respeito ao momento da incidência do imposto sobre a renda, destaca-se a discussão envolvendo a classificação dos fatos geradores em instantâneos e complexivos, dada a importância de tal diferenciação para a fixação dos efeitos e identificação do momento da ocorrência do fato gerador do imposto sobre a renda das pessoas físicas. Interessante estarmos atentos também ao fato de que a legislação do imposto sobre a renda consagra e impõe, com relação às pessoas físicas, além da disponibilidade econômica ou jurídica, que também é objeto de debates aí durante o seminário de vocês, a exigência da real disponibilidade financeira, o chamado regime de caixa, pois nesse caso precisa haver o efetivo recebimento do numerário ou pagamento das despesas para que os respectivos valores sejam computados para efeitos da incidência do imposto. Ainda no que diz respeito à inquirição da origem dos rendimentos, é importante lembrar que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 6º da Lei Complementar 105/2001 e fixou o entendimento de que a Receita Federal pode receber diretamente os dados bancários de contribuintes fornecidos pelas instituições financeiras, sem a necessidade prévia de autorização judicial, por não se tratar de quebra de sigilo bancário, e sim transferência desse sigilo. A presunção estabelecida no artigo 42 da Lei 9.430 de 96
dispensaria o fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada, tema que inclusive foi assunto da súmula CARF número 26, mas não que necessariamente nós estejamos vinculados a concordarmos com isso, né? E seguindo na temática da aula, a minha sugestão para vocês é que a partir desses pontos e além da leitura, né, de toda a bibliografia e do conhecimento que vocês foram desenvolvendo e adquirindo ao longo das respostas do seminário de casa, vocês considerem esses pontos no momento da aula de seminário, para que vocês possam, inclusive, aprimorar, né, o conhecimento a respeito do tema e aproveitar ao máximo a aula de conferência, onde nós seguiremos explorando aí todas essas possibilidades de debate acerca da incidência do imposto sobre a renda das pessoas físicas e o regime de fonte. Um prazer conversar com vocês. Meu desejo é que tenham uma excelente aula, excelentes debates e que cada vez mais enriqueçam em relação ao aprendizado de vocês ao longo do curso. Um grande abraço